Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e lá no meu Telegram. Todos os links estão aí na descrição deste vídeo, é só você clicar e vai ser encaminhado para lá. Eu tenho também o segundo canal, que é o Bíblia Falada Mari Garcia, onde você vai ouvir as escrituras através da minha voz. Então, seja muito bem-vindo para participar desta família junto comigo. Nós temos também uma plataforma chamada Aba Play, onde você pode se inscrever e fazer parte dessa plataforma de documentários, cursos, área Kids, área de filmes. Também temos lá o Lamparinas Acesas, que é a nossa área feminina. Então, você vai ser muito bem-vindo ali dentro. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando o apóstolo João teve esta revelação com relação ao tempo do fim, ele estava preso em uma ilha, a ilha de Patmos, uma colônia penal romana, tudo por causa da sua fidelidade à palavra de Deus e do testemunho que mantinha sobre Jesus. O corpo fiel do Messias, a igreja fiel, em todo o Império Romano pagão estava sendo perseguido, preso e martirizado. Os crentes da Nova Aliança em todo o Império Romano precisavam urgentemente de uma palavra encorajadora. O Senhor Jesus deu uma nova revelação a João, seu discípulo amado, para encorajar todos os crentes da Nova Aliança. A revelação do Senhor Jesus ao João começa com uma visão do Messias ressuscitado e glorificado e termina com o estabelecimento do seu reino na terra. No Apocalipse 19, vemos o Messias não sendo revelado como um servo, mas como o Rei de todos, montado em um cavalo branco, de conquistador e destruindo todos os inimigos. O Senhor Jesus voltará da mesma forma que subiu ao céu nas nuvens, como descrito em Atos 1, versículo 11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Desta vez, quando ele descer, todos os olhos o verão. Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Todos aqueles que não forem salvos procurarão se esconder da sua presença. Apocalipse 6, versículo 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? De acordo com o Apocalipse 19, quando o Senhor Jesus voltar, os céus serão abertos e enrolados como um pergaminho, revelando fisicamente o reino invisível de Deus nos céus, mas antes revelando o Messias, ressuscitado e glorificado, vindo nas nuvens com os seus anjos. Ele não apenas virá para julgar o mundo em retidão e justiça, mas para reunir sua noiva, a igreja fiel, limpa e pura, pronta para encontrar o seu noivo. Todos os santos serão revestidos com a própria justiça do Senhor Jesus e as obras que acompanham esta justiça. O próprio Senhor Jesus é a sabedoria de Deus, porque Ele mesmo é Deus. Ele é nossa sabedoria.
nossa justiça, nossa santidade e redenção são encontradas apenas nele. 1 Coríntios 1, 24, mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Versículo 30, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se quisermos entrar no reino de Deus, então, precisamos ser revestidos com a mesma natureza justa que o próprio Senhor Jesus tem. Como Paulo também escreve em Filipenses 3:8, mais do que isto, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Toda essa justiça só pode ser concedida e soprada em nós quando colocamos nossa confiança em Jesus, para nos salvar e purificar de toda injustiça. Sem as vestes da salvação e o manto da sua justiça, não poderemos comparecer à festa de casamento. Estaremos do lado de fora, confinados ao reino das trevas. Jesus fez uma alusão a isso quando tratou com um homem que veio para entrar na festa de casamento, mas foi expulso, porque não estava vestido adequadamente. Mateus 22:11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não podemos ser salvos pelas obras, mas, ao sermos salvos, teremos as mesmas obras de justiça que o próprio Senhor Jesus fez por nós. Como está escrito em Efésios 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Quando lemos Apocalipse 19, vemos que o Senhor Jesus virá como guerreiro e os seus olhos são como chamas de fogo. Esses olhos podem queimar através de mentiras, enganos, pensamentos e ações perversos. Este olhar de Jesus penetra no mais íntimo de todo ser humano, os pensamentos mais profundos e obscuros do coração. Tudo que foi pensado e feito secretamente estará aberto para que Jesus possa ver e queimar. Lucas 12, versículo 2, não há nada oculto que não venha a ser divulgado e nada oculto que não venha a ser conhecido. O que você falou no escuro será ouvido à luz do dia, e o que você sussurrou nos aposentos será proclamado dos telhados. Muitos podem esconder as suas atitudes erradas de pessoas, mas do Senhor nada podemos esconder. Ele vê todos os nossos caminhos e sabe tudo sobre nós. E quando ele voltar, virá com um julgamento de fogo sobre tudo e todos que são perversos e corruptos neste mundo, e todas as instituições que o homem estabeleceu, que afrontam a Deus. Tudo será queimado e exposto diante daquele com quem todos nós devemos estar a prestar contas do que pensamos, dissemos e fizemos nesta vida. Romanos 14, 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O Senhor Jesus virá em vingança para retribuir as pessoas ímpias e sem princípios, que tornaram a vida dos fiéis muito mais difícil. Segundo Tessalonicenses 1, versículo 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus.
Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês, que creram em nosso testemunho. Quando Jesus voltar, ele reivindicará o seu reino, transformando todos os reinos deste mundo em seu reino. Apocalipse 11, versículo 15. O reino do mundo se tornou o reino de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará para sempre. Ele vai colocar tudo o que está de cabeça para baixo em seu devido lugar. Mateus 13, versículo 40. Assim como as ervas daninhas são coletadas e queimadas no fogo, assim será o final dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles eliminarão do seu reino toda causa de pecado, e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Deixe os políticos perversos e sem princípios deste mundo se unirem contra Deus, pisoteando sua palavra, perpetuando uma legislação completamente perversa, oprimindo os fiéis cristãos. Muitos deles acabarão caindo no abismo quando o Senhor voltar para julgar a terra e os seus habitantes, que rebelam-se contra Deus. Ele tem um nome escrito nele que ninguém conhece, exceto ele mesmo. O fato de seu nome não ser conhecido revela que ele está muito acima de tudo no universo, muito além da mente humana. Seus caminhos não são os nossos caminhos e os seus pensamentos também não são os nossos pensamentos. Como dito pelo profeta Isaías, suas vestes estão respingadas com o sangue de seus inimigos. Espiritualmente falando, seu sangue derramado é o meio pelo qual vencemos Satanás, como descrito em Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Da boca do cavaleiro branco de Jesus sai uma espada afiada, para que com ela possa se ferir as nações, e com vara de ferro as regerá. Salmo 45, versículo 3. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Ele pisa o lagar da ira de Deus. Não é de se admirar que as suas vestes estejam manchadas de sangue. Este lagar da ira de Deus também é mencionado em outras partes da Bíblia, como em Isaías 63, versículo 2. Porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa as uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar das nações, ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso, o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira, pisoteei as nações. Na minha indignação, eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Quando continuamos a ler Apocalipse 19, 17, lemos assim: Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Quando lemos Mateus capítulo 24, no versículo 28, nós lemos assim: onde quer que o cadáver esteja, os abutres se reunirão. Os abutres
se alimentam de carcaça de mortos. Quando Jesus fala sobre isso, ele tinha em mente a podridão espiritual que existia na terra antes da sua segunda vinda. Seriam condições bem semelhantes aos tempos de Noé, antes do dilúvio vir e varrer os ímpios da terra. Também podemos aplicar estes cadáveres aos exércitos do anticristo que cairão nas montanhas de Israel. É a grande ceia preparada por Deus, para que os abutres e pássaros de todos os tipos se empanturrem de carne podre, de todos os que ousarem e ousaram confrontar o Senhor, o seu Messias. O profeta Ezequiel afirma isso quando escreve. Ezequiel 39, versículo 4, nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Observe também que os animais do campo também se ajuntarão a esta ceia. E observe como a terra de Magog foi citada como terra que será destruída. Quando o apóstolo Pedro escreveu em sua segunda carta sobre a segunda vinda do Senhor Jesus e a ira que a precedeu, ele menciona que os elementos serão destruídos pelo fogo e que os elementos se derreterão neste calor ardente. O texto grego original descreve como divisão do átomo, mas o que um homem do primeiro século saberia sobre divisão de átomo, causando uma detonação nuclear? Ele não sabia, mas o Espírito Santo sabia disso e muito além disso. O profeta Ezequiel e o profeta Zacarias descrevem o julgamento de fogo, produzindo esta carne podre. Depois a história continua com a citação do Armagedon, batalha que antecederá o milênio. A trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e Satanás, dá poder aos reis do Oriente, para que esses venham cruzando o rio Eufrates, já seco. Este exército terá em torno de 200 milhões de soldados preparados para a ação. Todos os reis da terra serão reunidos para esta batalha. Enfim, quando a sétima trombeta é tocada, vemos o reino do Messias anunciado, onde os reinos do mundo se tornam o reino do nosso Senhor Jesus. E este reinará para todo sempre. Esta última trombeta, que também verá junto com ela o arrebatamento e a ressurreição da igreja fiel. Isso tudo acontecendo imediatamente após o tempo da grande tribulação, como descrito em Mateus 24, em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4. Quando a ira do Senhor acontecer, no dia da sua volta, onde haverá fogo e destruição em toda parte, os únicos protegidos serão os cristãos, na nova aliança, que estão pela fé, protegidos pelo sangue do Messias. Toda a igreja, todos os santos, estarão experimentando a tribulação neste mundo, mas quando o Senhor voltar e derramar a sua ira sobre os ímpios, a igreja não receberá esta ira. Este mundo hoje é um lugar escuro e está ficando cada dia pior. A única esperança está no retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está voltando. Desta vez não como um servo sofredor, mas como um rei conquistador, para nos resgatar como crentes da nova aliança, para resgatar Israel, para destruir toda a oposição e estabelecer seu reino messiânico milenar na terra. Esta é a nossa esperança, como cristãos selados com o Espírito Santo para o dia da nossa redenção. Então nós, como cristãos, precisamos estar de olhos abertos, coração ligado em Deus e sempre estudando a palavra e estudando o que está acontecendo ao redor do mundo. Procure pessoas confiáveis, mas acima de tudo, procure a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode não concordar comigo, mas eu te peço, estude a fundo, vá procurar. Este vídeo não é para que você se desespere, este vídeo não é para te trazer medo, mas é para que você entenda que você é filho de Deus, você é escolhido e que hoje Deus te chama para um relacionamento íntimo, onde Ele poderá cobri-lo com as suas asas. Mas para isso, você precisa estar na presença dEle o tempo todo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem.
Capacita-nos, Senhor, neste tempo tão difícil, a entendermos os seus sinais. Queremos estar com os ouvidos, com os olhos atentos e com o nosso coração conectado a Ti, em espírito e em verdade, todos os dias de nossas vidas. Fala conosco, fala com cada um dos que estão assistindo esta mensagem. Toca em nossos corações e queremos entender a verdade. Estamos dispostos a fazer tudo aquilo que o Senhor quiser que nós façamos. Por isso, prepara-nos. Enche as nossas lamparinas com o Teu azeite puro e seja conosco em todos os tempos. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.